Às vezes, campanhas de conscientização ajudam a melhorar as condições de vida desses operários. A Reebok e a Nike têm subsidiárias espalhadas pelo mundo todo. A pressão da opinião pública obrigou essas empresas a fazerem uma promessa de fiscalizar as subsidiárias para que essas garantissem condições de trabalho e salários dignos aos seus operários. Algumas empresas formaram um comitê de importadores de tapetes orientais. Esse comitê controla a produção e afasta do mercado tapetes produzidos com a exploração do trabalho infantil. Embora as leis internacionais proíbam o trabalho de menores de 15 anos, centenas de milhões de crianças são obrigadas a trabalhar no mundo inteiro. As crianças são mais vulneráveis e mais facilmente exploráveis. Muitas vezes servem como objeto de barganha para garantir a sobrevivência de pais miseráveis ou mesmo para saldar uma dívida. Eu trabalho porque meus pais são pobres demais. Passo o dia todo mergulhando para colocar essas redes. Muitos garotos morrem afogados. Eu queria poder voltar para a minha família. As crianças sempre participaram da produção em sociedades onde não há escolas. Quando o ensino se torna obrigatório, as crianças são afastadas do trabalho. Mas devemos ter em mente que isso não é exploração do trabalho infantil. Faz parte da vida familiar. A criança ajuda nas tarefas que garantem a sobrevivência da família. Mas no mundo industrial, na economia de mercado, o trabalho infantil se torna um emprego remunerado. E é aí que se abre o espaço para a exploração. Il y a vraiment des abus par rapport au travail des enfants. No Japão, as crianças são obrigadas a frequentar escolas até a 9ª série e quase a metade dos japoneses prossegue com os estudos. O Japão foi um país modelo por muito tempo. Até bem pouco tempo, sua taxa de desemprego girava em torno de 0, e os seus trabalhadores eram mais produtivos que os de outros países industrializados. A cultura japonesa sempre valorizou o senso comunitário, a lealdade e a responsabilidade. No mundo dos negócios, tais valores foram explorados em troca da segurança que ele oferecia aos trabalhadores. O sistema japonês do emprego para a vida inteira é parte dessa mentalidade. Na verdade, esse sistema levava vantagens a ambas as partes. Do lado do empregador, havia relações pacíficas com os empregados e um contingente estável, que podia treinar sem medo de que os funcionários fossem aplicar o que haviam aprendido em outro emprego. Isso porque o sistema de segurança no emprego incluía um sistema paralelo que castigava a mobilidade. Em outras palavras, se um trabalhador iniciasse sua carreira em uma empresa grande que participasse do programa de segurança no emprego, ele não poderia trocá-la por outra empresa de porte semelhante, simplesmente porque essa não aceitaria contratá-lo. Hoje, esse sistema está sendo questionado. Segundo os quadros administrativos das empresas, ele sai caro e oferece pouca flexibilidade. A opinião pública japonesa está cada vez mais convencida de que o esforço necessário para conseguir um emprego desse tipo é grande demais. Em primeiro lugar, o pretendente deve estudar nas melhores universidades e arcar com os custos e sacrifícios que isso representa sem ter sequer a garantia de que vai conseguir um bom emprego.
Os japoneses trabalham muito. São até 400 horas a mais do que a média anual de outros países industrializados. O dia de trabalho começa cedo e termina tarde. Depois do exercício de relaxamento compulsório, ainda há uma passada pelo bar com os colegas do escritório. Mas tanto trabalho tem o seu preço. A longo prazo, o excesso de trabalho pode levar ao esgotamento, ou pior do que isso, ao chamado karoshi, ou morte por excesso de trabalho. A mentalidade dos japoneses está mudando gradualmente, assim como sua organização social. Os jovens de hoje no Japão parecem menos dispostos a trabalhar até a morte. A crise do trabalho. Hoje estamos entrando numa era diferente, em outra história. Atualmente, a riqueza é produzida não a partir de produtos materiais, mas da informação ou de relações não palpáveis. É preciso despender muito pouca energia para acessar a internet, se compararmos isso à mineração do carvão, por exemplo. Dá muito menos trabalho. Estamos passando de um sistema de produção para outro. A agricultura, a indústria pesada e até o setor administrativo estão reduzindo consideravelmente seus quadros. Em nome da maior lucratividade, centenas de milhares de pessoas estão perdendo seus empregos em quase todos os países industrializados. Nos últimos 20 anos, a General Motors eliminou 250 mil cargos. A US Steel eliminou 100 mil e a General Electric 170 mil. Qual a consequência disso? O surgimento de novos empregos é pequeno. Quem fica desempregado pode permanecer assim para sempre. As máquinas eliminam empregos. E isso não é de admirar. Elas foram projetadas para isso. Quem cria uma máquina faz isso na intenção de automatizar um processo. Essa é a função das máquinas, não é novidade nenhuma. É mais difícil substituir as pessoas por máquinas em funções que envolvem projetos, criação e gerenciamento. E também é difícil automatizar o comércio ou o setor terciário nos cargos que exigem mais inteligência. A causa principal do problema é o fato das máquinas poderem substituir com facilidade os empregados de funções que exigem pouca qualificação. E como essas funções são também as que podem ser transferidas para países do Sudeste Asiático, temos aí dois motivos para o processo da automatização atingir o trabalhador que tem pouca qualificação. Esse é o problema. A globalização é outro fator que vem acelerando as mudanças no mercado de trabalho. E esse fenômeno é acelerado pelos meios de transporte cada vez mais eficientes. Hoje é muito fácil levar produtos de um país para outro. Setores inteiros da economia estão sendo transferidos para os países em desenvolvimento. É a mobilidade do capital que permite esse tipo de migração. A globalização da economia nos levará a um mundo impiedoso em que cada país buscará posição melhor, prejudicando o bem-estar de seus trabalhadores? A mudança no universo do trabalho também é caracterizada pelo aumento no número de trabalhadores ativos. Isso acontece porque existe mais gente em idade produtiva. A geração do Baby Boom constitui hoje o maior contingente de trabalhadores da história. Além disso, as mulheres invadiram o mercado de trabalho. Nos anos 70, na França, 1 em cada 2 mulheres trabalhava fora. Hoje, a média é de 2 em cada 3 mulheres, e ela deve subir logo para 3 em cada 4.
No mundo inteiro há mais gente exigindo empregos. São muitas mãos estendidas numa época em que o número de cargos disponíveis tende a diminuir. A era pós-industrial apresenta novos desafios à sociedade. Como poderemos integrar tantos trabalhadores em uma economia que não está gerando empregos? As mudanças no mercado de trabalho acontecem tão rapidamente que a sociedade tem dificuldade em absorvê-las. As pessoas se dividem entre as que trabalham demais e as que não têm emprego. As condições de trabalho estão se deteriorando e há cada vez mais gente insatisfeita com seus empregos. Pressionadas até o limite, essas pessoas sofrem de doenças causadas pelo excesso de estresse. Entre os desempregados, a insatisfação às vezes explode em atos violentos. As pessoas que são marginalizadas, que são excluídas do mercado, aceitam essa situação durante um certo tempo. Depois, para a infelicidade delas e também da sociedade, a tendência é que aconteça algum tipo de crise ou explosão. Se você é excluído da sociedade e se encontra desesperado, num beco sem saída, só há duas reações possíveis. Você pode aceitar passivamente ou então partir para a sabotagem e começar a dificultar as coisas para quem está no poder. Muitos pensadores vêm analisando a questão do trabalho. Não há um consenso entre eles. Suas opiniões são divergentes. Existem dois prognósticos possíveis. No mais otimista, deverão aparecer novos empregos demandando mais inteligência e criatividade. Na previsão pessimista, estaremos vivendo numa sociedade partida, dividida entre aqueles que têm acesso ao trabalho e os que não têm. Existe uma defasagem entre o ápice das crises e a solução oferecida pelos grandes ciclos da economia. E é isso que as pessoas muitas vezes não conseguem perceber. Elas dizem, ora, vocês estão se preocupando demais. Se há falta de empregos, logo serão criados outros. Está bem, mas isso não poderá ser feito amanhã. Não onde eu moro, numa cidadezinha de interior. Se a fábrica fechar, como vou sustentar a minha casa, minha esposa e meus filhos? Entendem o que eu quero dizer? Existe uma defasagem entre a crise que o indivíduo enfrenta num determinado momento e o grande ciclo das mudanças históricas. Há 30 anos havia previsões de uma sociedade de lazer, onde graças às novas tecnologias estaremos livres do trabalho. Mas a realidade mostrou que aqueles que têm emprego hoje em dia têm cada vez menos momentos de lazer. A esperança de uma sociedade ideal, onde ninguém mais tenha a necessidade de trabalhar, ainda faz muita gente sonhar. Uma nova visão do trabalho. Neste final do século XX, os métodos de trabalho criados por Taylor e Henry Ford foram descartados. Hoje sabemos que tentar transformar trabalhadores em robôs aumenta o número de faltas e diminui a produtividade. Um dos erros fundamentais da mentalidade burguesa sobre o trabalho foi achar que as pessoas poderiam se concentrar exclusivamente em suas funções profissionais no horário do expediente e esquecer todo o resto até saírem do trabalho. Os seres humanos não são assim. Charlie Chaplin nos mostrou isso de uma forma maravilhosa. O operário na linha de montagem também pensa em outras coisas. De vez em quando ele vai ficar sonhando acordado com a namorada. E isso sempre vai contra a nossa ética do trabalho. O bom funcionário deixa sua vida pessoal no portão da fábrica. Esse princípio é falho e tentamos distorcê-lo de todas as maneiras para que corresponda à realidade. As novas tendências da organização do trabalho tentam incluir o trabalhador no processo de produção para que ele se sinta mais envolvido na sua atividade. Todo funcionário agora pode tomar parte das tomadas de decisão que passaram a ser feitas em conjunto.
Hoje precisamos fazer o inverso de tudo que Taylor tentou fazer. Queremos que os trabalhadores ofereçam a sua contribuição pessoal ao processo, o seu conhecimento. Isso vale para todos os funcionários, seja o operário da linha de montagem, o gerente de projetos ou qualquer outro empregado. Ele terá sempre ideias e percepções que talvez jamais ocorreriam à administração. O funcionário sempre sabe como fazer as coisas melhor no seu setor, como melhorá-lo. Atualmente, não se exige do trabalhador apenas uma cabeça pensante. Ele deve se reciclar e se atualizar frequentemente. O treinamento se tornou um elemento chave no mercado de trabalho, porque sem o treinamento adequado, os empregos no futuro nunca estarão ao alcance do trabalhador. As relações entre patrão e empregado estão mudando radicalmente. Os sindicatos perderam força com a globalização. Contando cada vez mais com serviços terceirizados, as empresas diminuem sua folha de pagamento. Os chamados trabalhadores freelancers ganham liberdade e independência, mas esse tipo de esquema também tem os seus riscos. Os freelancers muitas vezes ficam isolados e entregues aos próprios recursos, sem benefícios e sem qualquer segurança. A aparente liberdade, muitas vezes, se transforma numa liberdade para trabalhar o tempo inteiro. Podemos definir o trabalho como uma das grandes religiões da história da humanidade. Uma religião bastante recente, que apareceu há apenas 250 anos, mas definitivamente uma religião. O trabalho é o que dá sentido à vida e as pessoas começaram a considerá-lo sagrado, a devotar suas vidas a ele da mesma maneira que outros devotos em outras épocas dedicavam sua vida ao Senhor ou a Deus. O trabalho é o que dirige as nossas vidas. Passamos o primeiro terço da vida nos preparando para o trabalho. Basta lembrar a forma como as pessoas sempre perguntam às crianças: o que você vai ser quando crescer? Depois, no segundo terço de nossas vidas, nós trabalhamos e trabalhamos muito. É a parte principal de nossas vidas. Se você pedir, fale um pouco sobre você, muita gente vai começar falando sobre a sua profissão. Por fim, terminamos as nossas vidas com a aposentadoria. E a aposentadoria de quê? Do trabalho. O trabalho se tornou a essência da vida na sociedade moderna. Muita gente foi sacrificada nesse culto ao trabalho. Mas os jovens não têm mais esperanças no futuro e a massa de pobres e desempregados se sente excluída da sociedade. Os especialistas preveem que por volta do ano 2010 ou 2020, 10 ou talvez apenas 5% da população sejam suficientes para gerar todos os produtos que o mundo consome. O que as outras pessoas irão fazer? Não existe cura milagrosa para a crise do trabalho. Mas existem muitas soluções possíveis. Todos nós vamos precisar decidir que soluções escolher e defini-las como metas para a nossa sociedade. Pode haver uma redistribuição de empregos para que aqueles que trabalham demais possam abrir espaço para os que estão sem ter o que fazer. Isso pode ser feito com a redução da jornada de trabalho ou com a instituição de dias compulsórios de folga. Se a taxa de desemprego continuar alta, talvez seja preciso fazer uma redistribuição de riquezas. Se queremos viver numa sociedade justa, é preciso garantir que cada cidadão tenha uma renda mínima. Talvez seja preciso atribuir mais valor às atividades, como o trabalho voluntário, para que aqueles que aceitem viver com uma renda mínima garantida pelas autoridades possam ser mais respeitados na sociedade. As pessoas que cuidam de crianças ou dos idosos, ou aquelas que trabalham para melhorar a qualidade da vida nas suas comunidades, enriquecem a sociedade mesmo sem receber salários. Para os filósofos gregos, a sociedade de lazer estaria reservada a uma pequena elite. Hoje nós produzimos coletivamente uma abundância tamanha de riquezas que poderíamos todos trabalhar menos. Depois de séculos de trabalho duro, talvez esteja na hora de os seres humanos encontrarem um equilíbrio maior entre o trabalho
e as suas vidas pessoais.